Fala, gente, beleza? Videozinho novo pra vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com o Bira. Nesse vídeo aí eu quero mostrar pra vocês um trabalhinho que a gente fez na caixa de transporte com ele, tá? Nos primeiros dias, o Bira mostrou bastante resistência em ficar na caixa de transporte. A dona dele já havia feito um treininho com ele, como vocês podem ver, super funciona. Ele sabe esperar, ele entra na caixa sob comando, ele senta lá dentro. Em eventual parte desse vídeo vocês vão ver que ele também deita, mas assim, tudo na base da indução com comida. Tudo que você faça com ele sem a indução da comida ou simplesmente peça para que ele execute porque tem que executar, é aí que ele mostra realmente a resistência, a objeção de fazer com que aquele comando ou aquela restrição de espaço faça valer a pena. Tá? Então ele tende a vocalizar bastante. Então nos primeiros dias realmente ele fez muita resistência em ficar na caixa. E aí a gente pensou, cara, vamos ter que fazer um trabalho muito detalhado com ele na caixa de transporte para ele saber exatamente o que ele tem que fazer, para não restar dúvida pro cachorro o que ele tem que fazer. Grande parte dos cachorros que têm dificuldade na caixa de transporte é porque simplesmente eles não sabem o que é para fazer lá dentro. Então eles ficam cada vez mais na dúvida, a dúvida gera ansiedade, e a ansiedade faz com que ele tenha comportamentos como vocalizar, como mastigar a caixa, como cavucar. Enfim, cada cachorro responde de uma forma, mas simplesmente é a dúvida do que fazer. No caso do Bira, existe a dúvida do que é pra fazer, mais a ansiedade de separação, que ele quer que a todo momento tenha uma pessoa presente com ele no espaço que ele estiver. Então, se ele ficar na caixa de transporte, mas eu ficar do lado dele, ele fica tranquilo, mas se a gente sair de perto, ele tende a vocalizar, tá? Então, antes de pensar em criar uma distância, né, vocês já devem ter ouvido bastante profissional falando, não, tem que deixar o seu cachorro sozinho por 10, 15 minutos. Cara, nem pra todo mundo vai ser assim, tá? O Bira é prova disso. Se você querer deixar ele 15 minutos sozinho, ele vai ficar 15 minutos maluco da cabeça, vocalizando, destruindo a caixa, e aí vai na contramão daquilo que a gente quer, né? Porque a gente tá reforçando aquele estado mental agitado, e aí a gente tá perdendo a oportunidade de um baita equipamento que é a caixa de transporte, que pode trazer um relaxamento, um conforto, uma segurança, né? Pro Bira e para os demais cachorros, a gente tá fazendo com que a caixa seja associada para ele como aquela prisão, aquele lugar horrível onde ele entra e as pessoas saem de perto. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sim, é importante ensinar o nosso cachorro a ficar sozinho, mas a partir do momento que ele já sabe algumas coisas. Quais são as coisas? Os comandos básicos dentro da caixa de transporte. Então vocês viram aí ao longo do vídeo que eu fico tirando e colocando ele na caixa durante várias vezes. Aí ele entrava, eu pedia para ele sentar, fiz isso várias vezes. Aí agora eu já tô naquela parte onde eu peço para ele entrar e ele senta e depois eu peço pra deitar. Então você tá vendo que eu tô fazendo bem detalhado pra ele, pra não ter dúvida do que é pra ele fazer, tá? Cada comando é importante, cada comando é reforçado. Você vê aí que às vezes ele dá uma bugada, ele não responde, aí eu venho com uma pressãozinha na prong, né? Não é tranco, é pressão para o cachorro deite, assim que ele deite eu pago. Então eu tô fazendo isso bem devagar, nem comecei ainda com fechar a porta. Aí tem o abre e fecha a porta. Aí depois tem sim criar uma distância. Enfim, são várias partes. Nem todos os cachorros precisam fazer todos esses processos para ele entender de fato que ele está num ambiente restrito, ele deve permanecer ali. Mas para muitos cães também tem essa parte de você ter que fazer bem detalhado, tá? Então nesse vídeo eu estou fazendo tudo que ele já sabe, sim, para quem está acostumado a acompanhar o Bangalô e ver eu falando bastante sobre que eu trabalho bastante apenas com a conexão cachorro, não uso muito petisco ou comida. O Bira eu acho que está sendo o cachorro que a gente mais está usando comida, porque ele realmente se dá bem com comida e ele já passou por um processo de treinamento antes de vir para o Bangalô com um adestramento positivo. Então ele realmente ele se engaja bastante com a comida. Então eu estou sim utilizando muito ao longo do processo quando eu estou ensinando, mas eu vou desmamando bastante ao longo do treino para que ele entenda que sim, eu estou pedindo porque ele tem que fazer e não porque eu estou dando comida. Eu acho que esse é um jogo também que a gente está fazendo com o Bira ao longo do treinamento intensivo, que é a comida vem quando você executa aquilo que eu peço. E não você executa aquilo que eu tô fazendo com que você desculpa. Eu quero que ele entenda que ele tem que fazer porque tem que fazer, porque eu tô pedindo, e não porque eu tô induzindo ele com a comida. Sabe? Vocês conseguem entender mais ou menos a diferença? Que o cachorro, tipo, tu vou fazer porque eu vou comer. Na verdade, não. Eu tô fazendo com que ele faça o que eu tô pedindo, a recompensa vem para simplesmente dizer para ele que ele tá certo o que ele fez, tá? E não um suborno, né? O famoso suborno. A maioria dos cachorros se dão bem com comida, mas quando a gente pede sem a comida, vocês veem que o cachorro tem uma séria dificuldade, ele faz uma certa resistência para executar, tá? Então, de novo, vocês vão ver aí, ó, como ele dá essas bugadinhas de não sei o que é pra fazer, não sei o que é fazer. Na verdade, eu tô tirando a comida, tô botando apenas a pressão. Aí eu coloquei, aí ele deita.
É nítido, aí dá pra vocês verem que sem a comida ele ainda tem dificuldade. Claro que eu vou fazendo a indução com comida, mas como eu falei, eu vou sempre tirando de acordo com o que o cachorro me mostra. A partir do momento que a pressãozinha na prong facilitar, eu faço com que ele deite e depois eu pago, tá? É só uma diferença do time da correção mesmo em si. Induzir ele pelo equipamento versus induzir ele pela comida, tá? Então a gente decidiu fazer isso realmente porque foi meio difícil, né, para quem trabalha em ansiedade de separação, são casos comportamentais que exigem bastante da gente. A gente vê o cachorro passando por aquele processo e, assim, a gente pode fazer isso, a gente pode ensinar, mas o estado mental do cachorro é algo que a gente não consegue, de fato, de forma rápida, eliminar os problemas mentais, né? O que vem causando, né? O estresse que vem causando ansiedade. Claro que as ações da gente no dia a dia influenciam nisso, mas não tem como ser da noite para o dia, né? Simplesmente você eliminar isso do cérebro do cachorro e o cachorro se sentir confortável. Ele vai estar sempre buscando aquela bolha, né? Porque a vida que ele leva hoje é uma bolha de conforto. Quando você traz algo novo, uma responsabilidade, né? Uma necessidade dele executar aquilo que a gente pede, aí você vê que realmente o cachorro tem dificuldade, tá? Então agora vocês vão ver a parte que eu começo a reforçar simplesmente o que ele tem que fazer lá dentro. Então vocês viram que até agora, ao longo do vídeo, eu fiz o básico do básico, que é entrar na caixa, pediu senta, pediu deita e agora começou o lance da porta, tá? Então sim, já tá um treino bem longo. Eu aproveito que o cachorro já tende a ficar mais tranquilo porque ele já usou a mente, ele já tinha caminhado antes do treino. O treino de caixa eu sempre faço quando o cachorro já tá um pouco mais cansado, então eu pego o cachorro de manhã, faço uma boa caminhada, quando ele tende a querer relaxar, é aí que eu entro com o cachorro no treino de caixa. Por quê? Porque é justamente o que eu quero que o cachorro se sinta confortável dentro da caixa para descansar. Eu quero que o cachorro associe a caixa de transporte não apenas como uma restrição. Em vários momentos da nossa vida a gente vai acabar restringindo o cachorro na caixa de transporte, mas eu quero que ele entenda que seja o quarto dele, né? Então que dentro desse espaço ele tenha esse conforto. Então claro que quando o cachorro está mais propenso a querer ficar mais relaxado, é melhor para a gente introduzir. E aí eu vou simplesmente fazendo isso. Abre a porta, pago, mantenho, eu tô reforçando a posição que ele tá. Então toda vez que ele fica deitado, eu abro e fecho a porta, eu pago para ele. Se ele se ele ficar em pé, eu simplesmente peço o comando senta, peço o comando deita e a gente inicia todo o processo, tá? É importante o cachorro não ter pressa para sair da caixa. Isso já estou trabalhando um certo controle de impulso. Vocês podem perceber que é bastante. Parece ser só um treino de caixa, mas existe muita coisa aí. Então, comandos básicos, controle de impulso de abre e fecha de porta. Não estamos trabalhando a duração ainda na caixa, não era essa a ideia, como eu falei. Se você deixar ele na caixa por um tempo maior, sim, ele vai vocalizar e vai na contramão daquilo que a gente realmente quer lá na frente. A gente quer um cachorro mais relaxado. Então você vê que ele fica deitado também. Eu estou usando a comida do dia para pagar toda essa resposta que ele está me dando, mas ele está sempre acordado. Ele não vê a caixa como, beleza, deixa eu entrar aqui. É todo um processo, é isso que a gente está querendo construir, mas precisa passar por essa parte. O tempo que vai demorar para ele de fato relaxar e se sentir confortável na caixa vai depender. E aí a resposta que ele vai dando a gente vai tentando coisas novas de introduzir a caixa de formas diferentes ao longo do nosso dia a dia para facilitar ele, tá? Então não é simplesmente colocar o cachorro e achar que todos os cães gostam de caixa, sim, eles vão adorar a caixa. Sim, mas também existe esse processo de conhecer e entender o que deve fazer lá dentro. Depois que a gente gravou esse vídeo, a gente já viu melhoras, tá? Tem mais um outro material bem interessante de caixa de transporte, não de introdução, mas sim de uso mesmo no nosso dia a dia, como fazer para que ele não fique também associando a caixa como uma prisão, né? Porque se a gente coloca simplesmente no ambiente e ele quer estar perto da gente, então a gente também está fazendo um conteúdo onde a gente consiga, por exemplo, estar com ele na sala, mas ao invés dele descansar no place, ele está descansando na caixa. Então a caixa não entra simplesmente quando a gente some de perto dele, sim quando a gente está perto também. Eu acho que isso é importante dentro do processo. São coisas mínimas que só quem vive mesmo com cachorro no dia a dia, eu acho que tem esse tipo de feeling, porque é aquilo, né? Quanto mais cachorro a gente trabalha, mais a gente acaba conhecendo coisas que funcionou para um, funciona para outro, às vezes não, mas a maioria sim. Então a gente vai pegando toda essa bagagem e vai tentando tirar o melhor no caso do Bira, né? A ansiedade de separação é um processo bem difícil, para te falar a verdade, é bem chato se trabalhar, como eu falei, é difícil você ver o cachorro nesse estado mental.
mas é preciso trabalhar, é aquilo que a gente sempre fala, se todo mundo soubesse o quanto é difícil, o quanto é feio de ver o cachorro botando pra fora toda essa ânsia, toda essa necessidade de estar perto de alguém, as pessoas tomariam mais cuidado para não criar esse tipo de problema. Tomara a Deus que não apareça tanto aí com o fim da pandemia, enfim. Acredito que também vai aparecer alguns casos, mas cada cachorro responde de uma forma. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento de indivíduo, de tutores, principalmente, porque são eles que vão ter que fazer acontecer, né, na casa deles. Então o processo é longo, não existe nada que o bangalô, qualquer outro tipo de profissional pode fazer de resolver imediato, mas é preciso ser feito, é preciso ter a cabeça no lugar, o emocional no lugar e a razão vir sempre em primeiro lugar, né? O que a gente quer não é o Bira trancado na caixa de transporte o dia inteiro, muito pelo contrário, a gente quer o Bira confiante a ponto de conseguir frequentar qualquer ambiente com a tutora dele, sabendo o que fazer e, caso necessário, saber ficar sozinho também, porque dentro de uma vida real, todo mundo sabe aqui que por mais que a gente ame nossos cães, existem vários momentos onde a gente precisa que eles fiquem sozinhos. E caso isso não aconteça, acaba virando do avesso a nossa vida e bem ou mal a nossa relação com o nosso cachorro fica afetada, né? Então, só para finalizar o vídeo, para também não ficar tão longo assim para vocês, então vocês estão vendo que agora eu já estou começando a criar uma duração com a porta fechada, então eu simplesmente fecho a porta, dei uma voltinha como se fosse uma distração se eu estivesse saindo do ambiente, agora eu vou fazer um tempinho justamente com a porta fechada. Então vocês podem ver que a grande parte do treino que mais exige de nós que estamos com a mão na massa é paciência, esperar o cachorro executar aquilo que a gente pede, se ele não executa, facilitar, dar um passo para trás e deixar mais claro o que ele precisa fazer, tá? Mas é dessa forma que a gente vai criando a duração dele na caixa. Então vocês podem ver que deu um tempinho, ele ficou deitado, eu pego a comidinha dele, pago de novo para ele, porque ele ficou na posição. Fecho a porta de novo e vou criando distância de um pagamento para outro e de uma abertura da porta para outro. O que a gente está querendo trabalhar aí é o começo de duração na caixa. Então estamos falando de duração na caixa comigo, com a presença de um humano perto. Aí existe duração sem um humano perto e por aí vai, né? Então para cães que apresentam esse tipo de dificuldade na caixa de transporte, é interessante fazer bem detalhado, bem desenhado o treino para que o cachorro não tenha dúvida do que é para fazer, tá? E mesmo assim vamos passar por momentos de altos e baixos no processo e não é que a gente está errado e sim o cachorro está botando para fora aquilo que está incomodando ele, faz parte do processo, tá? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de acompanhar todo o treinamento do Bira, a gente está postando o máximo de informação, como eu falei, tem bastante conteúdo ainda para vir no canal dele, tá? Que a gente está gravando bastante, mas sempre tem bastante trabalho no Bang, então é difícil às vezes a gente sentar aqui e editar, mas a gente está tentando botar um vídeo por dia, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente produzir um conteúdo do Bira ou dos mais cães também, a gente faz conteúdo dos cães que frequentam a nossa escola, enfim, tá? E se você gostou do vídeo também, deixa aquele like que favorece o nosso canal aí. Beleza, minha gente? É isso. Bora!